Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel Linhares, mas pode me chamar só de Daniel ou só de professor, como preferir. Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou professor de inglês e francês desde 2015 e meu objetivo aqui é fazer com que você alcance a fluência sem sair de casa. No último episódio da série Como Estar Sozinho com a Leitura, eu te mostrei algumas técnicas para trabalhar as 4 competências do idioma lendo, além de adquirir vocabulário e também praticar a pronúncia. No vídeo de hoje eu vou explicar alguns conceitos que podem estar atrapalhando impedindo o seu contato com a leitura e até mesmo desenvolvendo certos traumas que vão impedir ainda mais esse contato no futuro. E como eu sempre gosto de falar, a leitura é uma fonte inesgotável de conhecimento, não só de idiomas ou sobre idiomas. O primeiro ponto que você deve se ater ao escolher um livro é a velocidade com a qual você consegue ler. E a velocidade eu digo não no sentido de ler o mais rápido possível para chegar no fim do livro, mas a velocidade com a qual você consegue ler de uma maneira fluida sem parar muito. Vários fatores influenciam isso, não só num outro idioma, mas no português também. O nível de complexidade do assunto, se você está familiarizado com aquele tópico, com aquele tema ou não, e o nível do idioma, a capacidade que você tem naquele momento de se expressar e entender os outros. Tudo isso influencia na velocidade com a qual você consegue ler. Isso é de extrema importância, porque se você demora 10 minutos para ler uma página, você vai ter muita dificuldade para terminar esse livro. Não vai ser uma leitura agradável, proveitosa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher o livro certo, do seu nível, de alguma coisa que seja interessante para você, para a sua vida, para aquele momento da sua vida. Como você pode escolher um livro? Se for a primeira vez que você está tentando ler em outro idioma, você pode começar com algo que se chama leitura graduada. Leitura graduada são clássicos da literatura de diversas culturas, diversos países, mas contadas de formas simplificadas, de acordo com o nível do quadro comum europeu de referência. Certo? É o nível, a classificação usada em diversos cursos e escolas do mundo inteiro. E aí você pode chutar mais ou menos qual é o seu nível, de acordo com o tempo que você já estudou, ou você pode pedir ajuda para um profissional e nesse sentido retroativo de ir testando e adaptando de acordo com as suas dificuldades. Se você pegar um certo nível e está muito difícil, você desce um. Se estiver muito fácil, você sobe um e assim vai. Sempre lembrando de tentar achar alguma coisa que faça sentido para você, que seja proveitoso para você. E aí vamos entrar no ponto talvez mais importante desse vídeo. Como você deve ler? Como você deve ler? Porque o que acontece muitas das vezes, e a gente faz isso de uma maneira inconsciente na nossa língua materna, é que a gente só lê sem pensar muito e automaticamente cria as imagens na nossa cabeça. Você não precisa pensar, mesa. Mesa é aquele negócio que eu apoio as coisas, que tem muitas vezes 4 pés, que tem uma superfície plana. Não, você lê ou você ouve a palavra mesa, instantaneamente você cria a imagem da mesa na sua cabeça. Você não precisa traduzir nada. Só que, quando você tenta ler em outro idioma, você tenta fazer um processo muito mecânico e isso consome muito tempo, isso consome muita energia e desacelera muito o processo inteiro. Então, por exemplo, a palavra table ou em inglês ou table em francês, todas significam mesa. Só que você tem que botar na sua cabeça que table ou table não são traduções da palavra mesa, mas as 3 palavras nos 3 idiomas significam a mesma coisa. Elas representam a mesma coisa, elas devem trazer a mesma imagem na sua cabeça e não tentar ler table ou table e trazer de volta para o português e depois voltar para o texto, porque isso gera muito desconforto, é muito custoso e você vai demorar muito para tentar ler tudo assim. Outra coisa que você precisa se desapegar, principalmente no começo, é tentar entender tudo. Você não vai conseguir entender tudo, ou você vai passar tanto tempo na mesma página que você vai perder a vontade de ler o resto. Então, aquela ideia do primeiro vídeo, tenta julgar o que é importante para você, para a sua vida e para a história que você está lendo. Porque se uma palavra for realmente importante para aquela história, ela vai acabar se repetindo ao longo do livro. Então você pode procurar ela em algum momento e anotar. Mas se for uma palavra muito específica, por exemplo, a descrição de uma planta ou, sei lá, um tipo de madeira, talvez não seja tão útil para você memorizar aquela informação, aquele vocabulário naquele momento.
Então, não tente traduzir ao ler. Tradução é um trabalho que exige uma formação muito complexa. É muito difícil, você tem que ser muito criativo e demora anos para você pegar o jeito. Eu mesmo não me disporia a fazer esse tipo de trabalho, porque eu sei quão difícil é, quão custoso é. Quando eu estou lendo, eu não quero traduzir, eu quero ser capaz de imaginar aquelas palavras, aquela situação. Daí vem a palavra imaginação, é a criação de imagens. Você cria as imagens ao ler automaticamente. Claro que leva um tempo até você transformar, fazer com que esse processo se torne fluido, mas você tem que se policiar para não tentar traduzir e entender tudo, mas sim construir a imagem na sua cabeça. E aí chegamos ao último ponto: como ler, que tipo de exercícios você pode fazer. Uma coisa muito comum e que eu sugiro aos meus alunos é: você pode dividir o tempo que você reservou para ler em algumas partes. Como no primeiro vídeo eu expliquei, por exemplo, um terço do tempo que você vai ler você usa para adquirir vocabulário, e aí nos outros 2 terços você lê normalmente. Um terço você pode usar para trabalhar a gramática, prestar atenção nos tempos verbais, nas preposições, e o resto, os outros 2 terços, você lê normalmente de novo, porque assim você faz um processo de amostragem, que em algum momento você vai acabar se deparando com aquelas palavras de novo. Se não no primeiro dia, naquele primeiro terço, no segundo dia talvez, ou no terceiro, e aí aquela ideia que se a palavra, se a expressão for importante para a história, ela vai acabar se repetindo e você eventualmente vai esbarrar com ela, sem precisar ter que entender todas as palavras de todas as páginas do livro inteiro que você lê, entendeu? Acho que é isso. Deixa o like, compartilha com os amigos e até a próxima!